Vamos ao estudo, então, do último capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade. Livro que estudamos ao longo das semanas que precedem este encontro e que nos mostra uma maneira de encarar o fenômeno mediúnico a partir das lições do espírito André Luiz. Podem alguns dizer e dizem que se trata de uma teorização, mas o curioso é que esta teorização está toda ela alicerçada em O Livro dos Médiuns, seja a partir da ideia do que vem a ser a mediunidade, como aparece no vocabulário espírita que Allan Kardec apresentou lá na primeira edição do que depois viria a ser conhecido como O Livro dos Médiuns, que eram as instruções práticas, e aparece com muita riqueza na própria estruturação de O Livro dos Médiuns. Depois de nos ter apresentado um raciocínio que busca perceber na questão das ondas mentais em similar com as ondas físicas que são estudadas pela ciência, André Luiz vai estabelecendo vários pontos que nos permitem entender como se dá a vinculação entre o espírito que está fora da matéria e aquele que, estando na matéria, lhe serve de porta-voz. Evidente que ele estuda essa influenciação de diversas maneiras. Ele o faz desde aquelas influenciações que não são percebidas até nos detalhar as informações que são percebidas e repartidas exatamente no que se denomina o exercício mediúnico, que vem a ser o processo desenvolvido em casas espíritas, mas larga e profundamente em ambientes que não as próprias casas espíritas. Os lares, muitas vezes, são palco destas manifestações orientadas e que buscam ser orientadoras. Não há, como nós já vimos aqui, e é algo que a gente sempre insiste, nenhuma restrição à evocação de espíritos. A partir do momento em que nós sabemos que a realidade espiritual e a realidade encarnatória são faces de uma mesma moeda, o contato com os amigos espirituais é mesmo uma constante. Ele encerra o livro de uma maneira que eu acredito assim seja digna de todo o aplauso, porque ele vem nos mostrar em uma personalidade a reunião de todos aqueles atributos que permitem a mediunidade ser exercida com um propósito nobre. Nunca é demais a gente voltar à questão 625 do Livro dos Espíritos, porque depois de trabalhar a questão ligada a como devemos buscar ser melhores, a buscar identificar as qualidades e atributos que o espírito deve desenvolver, ele pergunta aos emissários que o assistem quem poderia ser utilizado de modelo. Que tipo de parâmetro os espíritos poderiam encontrar para entender o que representa esta evolução? Vamos deixar tudo muito bem claro que em nenhum momento, a doutrina espírita compartilha a ideia desenvolvida pelos espíritos que estamos na Terra, nas mais diversas oportunidades reencarnatórias, de que Jesus seria a divindade. Em nenhum momento. Mas em nenhum momento mesmo.
Esta mesma ideia é presente no judaísmo, que também não concebe em nenhuma hipótese a existência de uma segunda pessoa na divindade. Esta é uma construção de natureza teológica, que tem nome e sobrenome, apenas isto, mas não é, sob nenhum aspecto, uma visão que o hebraísmo, o judaísmo tinha ontem e tem hoje. A mesma visão está presente no islamismo, que também não aceita essa hipótese, e é a visão espírita. Jesus é o modelo e guia. É um modelo do que podemos aspirar estando na Terra e é um guia a nos nortear nesse processo. Então, veja que a posição espírita não é a posição de tomar a Jesus por algo que ele não se proclamou. Ele nos apresenta o Pai, o Pai. E quando usa essa expressão, ele rompe, então, com paradigmas que faziam do Deus de Israel o Deus protetor de uma determinada nação. É por isso que os seus exemplos são construídos sempre no sentido de inserir alguém que não era admirado, colocar ali alguém que tinha uma postura diversa, e que as cartas de Paulo, notadamente a carta escrita aos Hebreus, busca de novo reforçar a figura de um pai que não tem privilegiados, filhos escolhidos. É pai de todos. E nós, com o conhecimento de hoje, que não era o conhecimento dos espíritos na época, mas que era um conhecimento presente em Jesus, ao anunciar na casa do Pai há muitas moradas, nós sabemos hoje que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, está longe de poder ser colocada em moldes, em modelos que nós tenhamos teorizado estabelecer. Podemos entender a natureza íntima de Deus? Qual é a resposta? Não. Por quê? Porque lhes falta o sentido. Não há, para um espírito que está num mundo de expiações e provas, condições de compreender algo que apenas os que chegam aos mundos angelicais, é a situação de Jesus, é um espírito puro, é alguém que, trilhando por esforço próprio, em tempos que também não se limitam aos tempos em que o sistema solar trouxe a formação do planeta que nós habitamos, é super simples constatar diariamente informações em sentido contrário. Se a pessoa não consegue identificar, trabalhar com elas, é uma questão que o tempo corrigirá. E eu uso aqui a expressão do tempo até de maneira equivocada, porque tempo é uma expressão que possibilita nortear-se no físico. Na realidade espiritual, a questão é do eterno presente. Comparação de ontem e hoje é possível e existe no mundo de expiações e provas e suas regiões espirituais próximas em razão da própria condição, porque ninguém aguarde num estágio logo imediato ao da vida enquanto reencarnado estar em acesso ou com acesso a informações que só serão veiculadas, possibilitadas, quando estivermos numa fase muito mais avançada do ponto de vista evolutivo. Jesus e os espíritos foram categóricos em colocar essas limitações, em dar sinais de que era preciso tempo. São necessários anos,
séculos, milênios e muito mais do que isso, para que o nosso avançar nos permita, então, ir chegando a novos estágios, percebendo outras coisas. Para nos dar uma ideia do que é isto, é que Jesus veio até aqui. É dizer, cumpriu. Daí, mais tarde, o haverem nominado de Messias, mas não no sentido do Messias ansiado por Israel. É importante sempre bater nessa tecla, porque a leitura da Torá e dos livros sapienciais nos mostra a vinda de um Messias endereçado a um determinado povo. A palavra Christos, que no grego vem significar a mesma coisa, foi agregada a ele por opção de natureza daqueles que o fizeram, mas com um fim que também não fica claro, a não ser do ponto de vista teológico. Então, se a gente quiser direcionar as coisas do ponto de vista teológico, nós precisamos encontrar aquelas ideias que estão presentes nestas visões e aí desenvolver o nosso raciocínio. Mas ele não é o raciocínio espírita, não é. É muito importante ter em mente que o espiritismo tem um norte, e esse norte, que começa na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nos fala da inteligência suprema, que é única. Não há dois, não há coparticipação, esquece isso. Ele é o criador de tudo, de tudo. E tudo o que cria destina a máxima perfectibilidade, para que nada se perca. Os processos, como isso se dão, etc., é tudo aquilo que Kardec, notadamente em O Livro dos Espíritos, e depois, com uma riqueza fenomenal, em A Gênese, vai explorar. Então, ele vai nos dar condições de compreender isto, compreender essa realidade. O que faz André Luiz agora? Ele pega Jesus nos seus apontamentos e vai, então, demonstrando como Jesus nos fala de uma realidade que permite ao espírito plenas manifestações, sejam elas de natureza física, sejam de natureza intelectual, sejam no sentido de curas que oferecem. São os 3 pontos básicos do capítulo que a gente vai estudar, né? 3º item, 4º item e 5º itens. Depois, quando ele vai preparar isso, ele fala do capítulo, no tópico 2, que são aqueles espíritos que vêm secundar essa tarefa que Jesus precisaria desenvolver. Esses espíritos vêm para recebê-lo, vêm para acompanhá-lo e depois vão ajudá-lo na tarefa que será desenvolvida. A atuação que ele desenvolve é uma atuação reveladora do seu potencial evolutivo, do seu potencial evolutivo. Tem um domínio sobre tudo aquilo que está à volta no mundo em que ele vem visitar. Por quê? Porque é um estágio já cumprido, é algo já feito. É dizer, a sua conotação espiritual é extremamente marcante, tão marcante que a nossa incapacidade, não havia ferramental para entender isso naquela época. A doutrina espírita é de 1800 e qualquer coisa para cá. Não tinha ferramental para nominar isto ou aquilo. Porém, hoje, com aquele ferramental que compõe a doutrina espírita, é possível fazer o que o André Luiz faz. Então, depois de explicar todos os mecanismos através dos quais a mediunidade permite esse intercâmbio entre 2 realidades que convivem, a encarnatória e a espiritual. Ele nos apresenta o papel de Jesus nesse processo. Nesse processo. Ele vai trabalhar dentro desse processo.
E apenas ilustrativamente, antes da gente descer no capítulo, porque o capítulo, em parte, é uma revisita a um evangelho, né? Especificamente o evangelho de Lucas, e aqui é uma questão assim bastante interessante. Quando a gente estuda os evangelhos, percebe, isolando, já logo de cara, que o evangelho de João é uma escola teológica, né? Ele tem um propósito teológico. Ele não tem nem disfarça esse propósito, tá? O evangelho mais sintético é Marcos, que foi construído a partir de episódios bem sintéticos, bem claros, e que são aproveitados em outros dois evangelhos. Cada um deles, Marcos é dirigido a um público, Mateus dirigido a outro e Lucas dirigido a outro grupo. Cada um deles age de uma maneira diferente. Como Lucas, que também é o escritor, ao que se admite do ponto de vista do estudo, do livro dos Atos dos Apóstolos, na verdade a gente devia ler os dois juntos, porque você percebe no final daquele texto do Evangelho o encaminhamento para o que vem na sequência. Lucas é alguém que esteve muito próximo a Saulo, Paulo de Tarso. E Paulo, na sua tarefa, levava as pessoas de outros lugares, as suas 3 viagens são fenomenais nesse sentido, informações a respeito de Jesus. Mas que informações Paulo poderia levar? Bom, em tese, aquelas que ele obtivera pelos escritos que lhe entregou Gamaliel, porque Paulo não conviveu com Jesus, não esteve entre os que o seguiram na Galileia. Pelo contrário, ele chega, e nem na Judeia, na Samaria, por onde ele perambulou. Ele chega, ao contrário, com o propósito de destruir aquele grupo que estava incomodando ao Sinédrio, estava incomodando aqueles outros que detinham um certo controle sobre as atividades do templo. E, ao lado da figura de Jesus, outras figuras surgiram com o propósito de libertar o povo hebreu do jugo a que ele estava submetido. O de Jesus não era uma libertação nesse sentido, mas isso não era claro para aqueles que o seguiam num primeiro momento. O gesto de Judas de Iscariote é um gesto no sentido de provocar que Jesus também fizesse uma mudança da situação que ali estava. Quando a gente estudou o livro do Herculano Pires, Barrabás percebe nitidamente esse movimento. Era um movimento de emancipação em face do dominador. Mas Jesus não tem esse intento o tempo todo. Tanto que as suas expressões conhecidíssimas, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, nos orientam qual é o seu propósito. Olha, o meu reino não é daqui, porque se fosse, os meus seguidores estariam aqui brigando com os seus. Vão vencer? É uma questão da disputa. Nada além disso. É uma questão da disputa. Mas não era esse o propósito. E aqueles homens que estavam à sua volta, nem todos entenderam isso, porque aguardavam dentro das limitações reencarnatórias que nós experimentamos, dos horizontes que temos de instrução, de aprendizado, aguardavam aquilo que estava prometido, era repassado a cada orientação. Virá um libertador. Quem é? Bem, Jesus veio falar da libertação do espírito, conhecimento da nossa própria realidade e da nossa libertação enquanto espíritos. Para quê? Para que saiamos da rotina das reencarnações. Sabia ele, como os espíritos nos revelam, que a nossa destinação é a de mundos celestes. Então é preciso sair da expiação e da prova, é preciso chegar ao mundo feliz, é preciso trabalhar para alcançar o mundo celeste, para a partir daí usufruir
de um conhecimento muito mais amplo e, mais do que isso, poder servir como orientador de grupos que estão na retaguarda. É uma grande lei de solidariedade. Então, o que apresenta o André Luiz, em primeiro lugar, é uma demonstração, né? Ele diz, logo da entrada do número 1, divina mediunidade, a mediunidade com Jesus assume todas as características de exaltação divina, isto é, tira o homem da condição de mortal e lhe dá a informação do espiritual. Porque pensemos bem, se ele é Deus, tá? E não é, mas vamos usar o raciocínio que nos passam. Se ele é, a nossa condição jamais será de sermos deuses. Então, repetir aquilo que ele fazia, e ele disse, vocês podem fazer melhor, seria impossível. As curas que vêm apresentadas no livro dos Atos dos Apóstolos, elas seriam, então, invencionice, porque os seus seguidores não teriam a capacidade de repetir, ser uma atividade de um Deus. Percebe que eles não o viam assim, os anos primeiros não foram assim, porém, teologicamente, há um momento em que isso se torna necessário. A gente não tem espaço aqui, mas dá até para, numa oportunidade, perceber e estudar onde isto aconteceu e por que isto se deu e as concessões que levaram não a mantê-lo sozinho, porque se Deus Pai está, ele seria o Deus Filho, qual a razão de encontrar um terceiro? Isto é uma apropriação e a gente, para estudar isso, tem que parar muito agora. Ele analisa nesse primeiro tópico, então, aquilo que Lucas procurou fazer. Como tinha que apresentar Jesus para pessoas que não viveram ao seu lado, que não partilhavam das ideias que o judaísmo partilhava, não sabiam do movimento daquelas regiões, a Samaria, a Judéia, a Galileia, não conheciam a realidade da Decápolis, mas estavam ao longo do Mediterrâneo e até mesmo em Roma. O que ele faz é procurar informações para nos apresentar uma história sobre Jesus. O Richard Simonetti, quando escreveu os seus comentários ao Evangelho, apontou isso com muita propriedade. Aliás, como sempre, né? O Richard tinha uma propriedade muito grande de nos fazer compreender o passo que ele tinha seguido. Para falar do nascimento de Jesus, ele vai buscar em Lucas, porque é o único que fala. A tradição vai dizer que ele entrevistou Maria, que ele chegou a estar com ela, que pediu informações, mas não há como comprovar se isso é verídico. Há um outro grupo de teólogos que defende que Maria teria escrito aquelas informações, mas também não se sabe. O fato é que ela conviveu no tempo da divulgação do magistério de Jesus e ela não tinha a relevância que Jesus alcançou, porque era ele, para ele que os olhares se voltavam. Ela era o suporte, como outras mulheres que o acompanhavam eram, o que, aliás, também destoava da regra dos chamados messias dentro da visão hebraica, porque geralmente as mulheres não tinham acesso, exceto às pregações. Todas as tarefas eram endereçadas e vivenciadas pelos homens. É a característica da sociedade daquela época. É de estranhar ela presente nos nossos dias, mas era característica daquela época. A mulher, até pela adversidade das situações, ficava sempre nas aldeias, nas tribos, eventualmente nas cidades,
competindo aos homens sair para buscar os alimentos, os provimentos, participar das conquistas, etc., etc. No âmbito da cidade, da pequena, a participação era total. Na lavoura, na preparação dos alimentos, na coparticipação e mais, né? O papel importante entregue às mulheres, que era o da preparação das gerações seguintes, que era o cuidado, não só a gestação, mas o cuidado e encaminhamento dos filhos. Então, se ele obteve com Maria essas informações, se ele as obteve por outras pessoas que com ela conviveram, ele não registra. O fato é que ele, então, apresenta vários episódios que não estão presentes em outras narrativas, estão presentes apenas nele, e são, então, colocados com todas as tintas que são possíveis, né? Todas as tintas que são possíveis. O que faz o nosso querido André Luiz? Ele aproveita essas tintas. Então, ele fala da questão ligada aos hinos dos pastores, conjugado com os hinos dos mensageiros espirituais. Ele fala a respeito de outros episódios que estão ali, justamente dando informações que eu acho podem ser sintetizadas, me perdoem, quando ele diz o seguinte: está encerrando esse tópico da divina mediunidade. Com sua magnitude moral, Jesus imprime novos rumos à vida, por dirigir-se ao espírito em todos os lugares da Terra. Com suas ondas mentais sublimadas, desperta as criaturas para a vida maior, de maneira a harmonizá-las com a sinfonia universal do bem eterno. Acho essa síntese simplesmente fantástica. Fantástica. É este o propósito de Jesus. Não demonstrar o poder que tinha, mas o dizer, vocês têm essa capacidade. Evidentemente que não é agora. Agora podem contar com o concurso. De esponte própria, por si mesmos, é necessário avançar. Ao avançarem, vocês farão aquilo que eu faço e posso me atrever a dizer, farão muito mais. Por quê? Porque como espírito que atingiu a maturidade espiritual, sabe Jesus que o grau de especializações, de domínio que cada um de nós conseguirá reunir é infinito. Infinito. O que ele nos quis demonstrar são que perante um mundo como o nosso, o seu espírito encontrava condições de fazer inúmeras ações, porque lhe era possível compreender os mecanismos para que elas fossem desenvolvidas. Nós, talvez, ainda não tenhamos entendido tudo isso. Porém, ele nos disse, é perfeitamente possível compreendê-las e, mais do que isso, praticá-las. Nós veremos que muitas daquelas situações são apresentadas depois em comportamentos dos que o seguiram, em outros lugares onde a sua mensagem não esteve, etc, etc, etc. Tá? É muito interessante perceber isso. Então, ele abre como que uma porta, um novo horizonte para cada um de nós, para dizer, olha, saiam da limitação, sejam melhores. Ah, mas como é que eu posso ser melhor? Bom, aí vem todas as narrativas. Todas as narrativas. Né? Faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que ele te fizesse. E esse é um mecanismo tranquilo de controlar-nos, porque eu não vou querer fazer e sofrer o mal, então eu não posso agir no mal, eu devo praticar o bem. É uma regrinha tão simples de enunciar e dificílima de praticar. Fazer primeiro o bem. Mas e se ele não me retribuir? Mas não é esse o propósito.
Vejam a própria postura dele. A ninguém e de ninguém ele cobrou absolutamente nada. Ele fez. Devolveu a visão aos que era possível e lhe pediam, devolveu a possibilidade de movimento dos membros aos que pediram, aos que era possível, e por aí afora. Então, todas as narrativas tomadas à conta de fatos admiráveis que o livro A Gênese, na sua segunda parte, quando Kardec analisa os milagres e as predições, os milagres, perdão, nos traz a comprovação, a compreensão. Então, o fenômeno está lá. Para que Jesus viesse, alguns espíritos tiveram que secundá-lo, particularmente aqueles que estavam mais próximos. E não resta dúvida de que aí duas criaturas são marcantes. José, e Maria. Duas figuras marcantes, que sabiam daquela tarefa. Eles recebem alguém que sabiam ser portador de uma missão a cumprir, cujo alcance também não lhes era, nas condições de reencarnados, possível compreender. Aqueles outros próximos nem chegaram a compreender. O episódio dos seus parentes que o tomam como louco e o tentam tirar da sinagoga à força para precipitá-lo no monte, porque entenderam que ele estava possuído, demarca muito bem a compreensão que os seus próximos tinham da sua tarefa. É por isso que ele, quando confrontado, dizendo lá fora sua mãe e seus irmãos, olha, quem são minha mãe e meus irmãos? Nada mais do que aqueles que cumprem a vontade de Deus. Em menosprezo à família? Claro que não, gente. Ninguém pode esperar de um espírito superior comportamento que não seja condigno com a sua condição de superior. O que ele quis dizer é que a consanguinidade não revela a sintonia espiritual. Não revela. É a sintonia espiritual que revela as nossas famílias. Portanto, aqueles que eventualmente compunham a sua tribo, que tinham laços de parentesco, que o tomavam como sendo o filho de José e de Maria, com tarefas a cumprir na aldeia onde moravam, se surpreendem ao vê-lo assumir um papel de divulgar uma mensagem que era muito mais ampla do que a mensagem que eles conheciam e que era divulgada na sinagoga. Era uma mensagem completamente diferente, aliás, confrontadora de tudo aquilo. Confrontadora. Olha, é preciso observar o sábado. O sábado foi feito para o homem para o sábado. Olha, não pode fazer cura. Por quê? Então, essas atitudes são atitudes de confronto. E isso, lógico, trouxe preocupação. Por quê? Por uma questão muito simples. O destino dele já estava traçado. Confrontando desse jeito, ele será perseguido. Ele será julgado. Ele será preso. Ao seu lado estava um espírito vindo também numa tarefa de dizê-lo conhecido, que teve um destino muito sombrio, que foi João, o imersor. Né? João, que renasceu por intermédio de Zacarias e Isabel,
ligada por laços familiares a Maria, João teve um destino trágico, porque não fez concessões. Ele não se curvou ante o poder de Herodes e muito menos temeu a Herodíades. Quando foi para dizer que o comportamento dos dois abalava a lei, ele não se curvou. Abala. É uma atitude indigna. É uma atitude que não deve ser aceita. E as pessoas ouviam isso. Ele era procurado por um número imenso de pessoas. Qual foi a saída? Bom, a saída foi aproveitar o empolgamento, o entusiasmo de Herodes, do rei, e pedir que ele, então, sacrificasse João Batista, oferecendo sua cabeça numa bandeja na sessão em que eles estavam, no banquete em que eles estavam. E ele determina que a cabeça de João Batista seja cortada e apresentada aos demais. João tinha uma intuição de quem era Jesus, intuição. Preso, ele manda os seus seguidores até ele. E Jesus não diz quem ele é, mas apenas de maneira cifrada fala: diga para João que os cegos veem, que os que não ouvem escutam, que aqueles que têm limitação estão superando e que a verdade está sendo anunciada. E eles voltaram, e ele, antes de desencarnar, teve a certeza de que ele era aquele que ele aguardava. Aquele que ele aguardava. E que afirmou: eu não tenho condições nem de desatar os nós da sandália que ele usa. Não tenho. Eu não tenho como fazer isso. Mas recebeu de Jesus o elogio mais profundo que está nos evangelhos. De todos os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. É evidente. João ainda estava no mundo de expiações e provas. De onde vinha Jesus? Do mundo celeste. O menor já tinha cumprido toda essa escala. Vocês percebem como o Espiritismo vai facilitando a compreensão das coisas? Há duas outras personagens que aparecem no relato de Lucas, que são aqueles que o recebem às portas do templo quando ele é apresentado para ser batizado, né? Ele chega às portas do templo e é apresentado a dois senhores que ali estão, Ana e Simeão. Esse é um relato que também só aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. O que acontece ali? Os dois se sentem felizes por terem tido a oportunidade de ver com os próprios olhos, na velhice, o emissário que se aguardava. E eles não aguardavam o libertador de Israel. Tanto isso é verdade que irmão X, numa história lindíssima, nos conta que quando tomaram Jesus no colo e Simeão, conversando com ele, lhe diz: como é que você vai reverter tudo isso que está aqui? De que jeito você vai nos fazer compreender e superar tudo isso? Como confrontar? E narra irmão X, uma poesia muito linda, que Jesus lhe bateu no peito, como a dizer que o que ele viria fazer não era uma coisa que não fosse inserir em nós, olha a ideia do coração, conter o espírito presente para a cultura daquela época, era no coração que residia o espírito, então é para o espírito que eu vim trazer a minha mensagem. Os dois o reconhecem, é uma mediunidade que vai permitir. Então, há um conjunto de criaturas ali que vão percebendo da realidade espiritual informações, vão trazendo confirmações,
Mas isso tudo cede a partir do momento em que o próprio Jesus começa a desenvolver a sua tarefa, começa a desenvolver. Então, toda a narrativa que está contida no item 3, efeitos físicos, assim como naquele que aparece em seguida, efeitos intelectuais, no item 4, bem como naquele que vai aparecer no item 5, mediunidade curativa, dão demonstrações do trabalho que Jesus desenvolve, demonstrando a sua condição evolutiva. A sua condição evolutiva. Como emissário do Pai, ele tem a autoridade para promover determinadas manifestações que conduzam à compreensão daquela que é a sua tarefa. Veja, ele demonstra, porém, cada um de nós, ao tempo do nosso crescimento espiritual, vai reler estes episódios e aí tentar compreender da maneira como consegue relê-los com o instrumental que tem. Então, cada um desses pontos, e eu não vou me deter em todos eles, porque o apanhado que o André Luiz faz é mesmo um apanhado sintético do que apresentam os evangelistas, né? Mas vale a pena, para quem não teve uma informação assim mais aprofundada, embora não sei quem está conosco hoje, mas aqueles que costumam estar conosco, todos são estudantes espíritas, então certamente já leram o livro A Gênese e sabem que nesta parte, que eu chamo de terceira, mas é a segunda do livro, os chamados milagres, a partir do estudo dos fluidos, Allan Kardec vai explicando com racionalidade, fatos tomados como sobrenaturais e que de sobrenaturais não tem absolutamente nada. Nada. As leis que vamos conhecendo, dominando, nos permitiram entender aqueles processos. Agora, detalhe, as leis não são físicas. As leis físicas estudam a matéria. A matéria. São leis espirituais. E as leis espirituais foram apresentadas pelo Espiritismo. Foi ele quem descortinou a realidade espiritual e trouxe das almas dos homens que estiveram na Terra informações capazes de desenvolver a compreensão. Então, é possível, como nos relata aqui, haver a questão de aplacar uma determinada situação do tempo. Há um espírito como Jesus, entendendo a cadeia que nós não conseguimos entender, porque as mensagens que recebemos sobre a intervenção dos espíritos, de seres espirituais, nos fenômenos naturais, é cifrada, é sempre cifrada, né? O livro dos Espíritos começa do espírito para frente, mas não descarta a possibilidade da intervenção. E os próprios espíritos dizem a Kardec, olha, o que você acha que é construção, fantasia, cuidado, pode não ser. Então, há espíritos encarregados. Bom, sabendo disso, o Jesus dirige-se a eles e diz, ó, para com isso, porque não tem como prosseguir agora. Interrompa-se. E há interrupção. Ah, vão dizer, mas isso não é possível, porque a lei diz que... A lei dos fenômenos que nós analisamos vê os efeitos. Allan Kardec e os espíritos
nos conduzem para as causas. É por isso que o conhecimento espírita tende a ser libertador e não pode ser engaiolado. Não pode. Enquanto estamos encarnados, entender as questões ligadas às ciências da natureza é algo absolutamente desejável, já que o espírito se une, o princípio espiritual se une ao princípio material para progredir em inteligência e para trabalhar compreendendo as leis do princípio material. Porém, nós estamos falando de regras de natureza espiritual. Aquelas que Jesus nos veio abrir as portas da compreensão. Vocês têm potencial para isso. Agora precisa sair daqui. Não pode permanecer aqui, porque aqui não vai sair de nada a respeito disso. Andar sobre a água, a levitação. A levitação é algo que muitos conseguem obter como fruto do amparo de natureza espiritual. Para não ir longe, a gente já estudou isso juntos, inclusive, aquilo que acontecia com Mirabelle. Nem preciso ir longe. Que tinha essa capacidade de manter o seu corpo suspenso e provocou várias situações constrangedoras. Kardec, diante de fenômenos assim em Paris, colocou num primeiro momento o ponto de interrogação. Quando percebeu que aquilo acontecia em dia e hora marcada, e disse: cuidado para não ser sujeito a fraude. Porém, que a possibilidade de, por efeito físico, elevar-se é perfeitamente possível com a companhia dos amigos espirituais sob influência deles. Perfeitamente possível. A questão ligada à sua conversa com dois espíritos que, para aqueles que ali estavam, eram espíritos conhecidos do ponto de vista da narrativa. Quando ele toma a parte Pedro, Tiago e João, e no Monte Tabor mantém contato com duas entidades que se apresentam revestidas da evolução que detinham, ele precisa lhes apresentar. Quem são eles? Ora, Moisés e Elias. São os dois que aqui estiveram para que nós pudéssemos conversar. Eles têm uma demonstração do que nós veremos depois ser realizado nas materializações, a ectoplasmia. Ele conversa com ambos diante daquele episódio e, com isso, ele demonstra o que mais tarde será objeto de experiências. Sempre questionadas, nossa, sempre questionadas. A ideia da fraude, de que o espírito não estava ali, então por isso se amarra o médium, se prende o médium. Puxa, agora a fraude nunca foi objeto de análise espírita, a não ser para crítica. Nunca foi. Quem imagina que o espiritismo passa a mão na cabeça de quem frauda é porque não conhece a questão da doutrina espírita a fundo, porque o espiritismo não pactua com coisas assim, né? Não pactua com coisas assim. Então, esse poder de Jesus, essa capacidade que o seu espírito demonstrou de ter enquanto aqui, está bem sintetizado no aspecto físico, naquilo que aparece no finalzinho desse tópico 3. Em cada acontecimento, sentimos-lo a governar a matéria, dissociando-lhe os agentes e reintegrando-os à vontade, com a colaboração dos servidores
espirituais que lhe assessoram o ministério de luz. Quer dizer, ele não está sozinho. A companhia de Moisés e de Elias, a evocação daquelas entidades que vão ajudar a aplacar a tempestade demonstram que vem com ele um grupo enorme, na matéria, fora dela, a amparar uma missão. É uma missão de relevo. Depois, ele vem falar daquilo que é fenomenal e largamente comprovado, né? Imagina quando ele diz que vai ser julgado e morto. Os seus parentes tinham uma ideia que, se ele continuasse com aquilo, seria uma questão possível, plausível, e tentam eles próprios justiçá-lo antes que isso seja uma realidade, até porque caía sobre as famílias, numa sociedade de tribos, etc., recaía sobre os que eram vinculados todos os ônus de ter alguém numa condição assim. Então, tentando evitar algo que lhes dizia a vaidade, o orgulho, eles tentam matá-lo. Mas ele sai dali e vai cumprir as suas tarefas, não se ligando àquele tipo de pressão, né? Mas ele diz aos seus seguidores, e diz, olha, eu não só vou ser morto, como voltarei. Né? Mas você vai ser morto por quem? Por quê? Bom, estou só dizendo vocês, se previnam, vamos estar juntos e depois não estar e voltaremos a estar. O que é o conjunto de fenômenos ligados ao anúncio da paixão, ao sofrimento da cruz e ao seu retorno no convívio deles, do que a confirmação de um efeito de natureza intelectual. A mesma coisa em relação ao comportamento que adotaria Pedro. Antes que o galo cante pela segunda vez, você vai ter me negado 3. E Pedro, certamente, como qualquer um de nós, lhe diria, e lhe disse, eu não, imagina. Mas quando a situação aperta, o que ele faz? Ele diz que não. E, de certa forma, é muito compreensível que eles tivessem sido poupados e que, de alguma maneira, também fossem adotar posturas assim, porque a mensagem precisava continuar. Era necessário que eles estivessem ali. Jesus está conosco em vibrações e pensamentos desde sua vinda. Está conosco, ele promete isso, estarei convosco em pensamentos, em vibrações. Mas era necessário que aquela mensagem chegasse. E aqueles homens o fazem como Saulo de Tarso depois vai fazer. E aí o romance Paulo e Estevão nos dá notícia de quanto, mais uma vez, a espiritualidade vai amparar a tarefa desenvolvida por Paulo, a partir da presença de Estevão, como espírito a orientá-lo, a acompanhá-lo dentro desse processo. Ele diz a Pedro, você me negará. E o que acontece? Acontecem as negativas. E Pedro depois, como qualquer um de nós, também se envergonharia, porque não era aquilo que deveria ser, mas talvez fosse a melhor opção para o momento. Porque se ele se afirmasse um seguidor, seria entregue e teria a mesma destinação. Ou vocês acham que seriam separados? É evidente que não. É evidente que não. O comportamento de Judas de Iscariote é outra coisa que ele também diz, olha, dos que colocam a mão no prato comigo agora, era a maneira como as refeições eram servidas, passava-se a bandeja, cada um tirava o naco, e diz, aquele que põe a mão comigo no prato também vai me negar. E todos ficam ali, quem é? Né? Existe também esta manifestação a revelar. No Monte das Oliveiras,
quando ele sente nas preces aquilo que enfrentaria, tem a clarividência e a clareaudiência conversando com alguém que lhe conforta. Chora, experimenta as lágrimas, porque vê que a missão será interrompida, tinha muito por fazer, mas a limitação dos que o cercavam naquele instante não permitiria. Ele lhes promete pedir ao Pai que isso continue mais à frente, quando fosse possível ampliar a capacidade de compreensão, mas naquele momento ele sente, né, tudo o que vai acontecer. Quem tiver acesso aí, ou quiser depois consultar também Lucas, no capítulo 22, vai ver expressamente que depois do pedido para que o cálice se afastasse, embora a vontade dele não devesse ser cumprida, mas a de Deus, o que denota a sua posição de espírito evoluído e que reconhece que o poder na condução das leis pertence a Deus, ele registra a presença de um ser espiritual que vem confortá-lo, né? Como a dizer, olha, o sofrimento será do corpo, e você, que já passou por ele em tempos imemoriais, voltará a experimentá-lo. E basta que a situação vença e você estará liberto sem nenhuma restrição. Tanto isso é verdade que ele vai aparecer àqueles que vão até o túmulo, vai aparecer aos que estão em Emaús, vai aparecer aos seguidores diretos que estão escondidos para saber para onde ir, e depois vai aparecer para um grupo muito maior, quer dizer, demonstrando que aquela era uma situação provisória, era um momento que nenhum de nós, sob nenhuma condição, jamais pode aceitar tenha sido uma farsa, e é isso que o docetismo apregoa quando fala do corpo fluídico de Jesus. Então, deixa para nós que aquilo tudo foi uma farsa, que ele não passou por aquilo, o que é uma tremenda de uma baboseira, para usar assim um português muito direto, né? Sofreu mesmo, o corpo experimentou o sofrimento de ser amarrado, pregado, ter sido lancetado para confirmar a morte, etc, etc. Então, agressões que o seu espírito, vinculado ao corpo, evidentemente capta. Mas a sua superioridade espiritual e a presença daquele amigo confortador lhe dão a tranquilidade. Passará. É evidente que transpor aqueles episódios foi certamente doloroso. A medicina legal, quando analisa a morte na cruz, estudando casos em que ela foi repetida, em experimentos levados a efeito em execuções criminais, diz que é uma das mortes mais dolorosas. Tanto que, por questões humanitárias, aqueles países que adotam as penas de morte, nós os temos em número ainda injustificável, mas os temos. Esses países são sempre pressionados no sentido de dar a esse instante da morte que tem data para ocorrer a maior brevidade possível. A maior brevidade possível. Que o método não seja cruel. Tá? Então, o enforcamento é visto como cruel porque há um debate muito grande do corpo até ser levado à morte. E a crucificação leva à asfixia, porque
com os pés e as mãos atados e o corpo colocado contra algo sólido, o pulmão da pessoa vai entrando em colapso e traz dores lancinantes, registradas. Então, a cadeira elétrica, a injeção letal, a guilhotina, acabam sendo mecanismos, de certa forma, modernos para conduzir a esse tipo de final da existência que nós, em tese, sabemos só estar presente pela dureza dos nossos corações, né? O que falar do tópico 5, mediunidade curativa, se não ver a confirmação daquilo que o André Luiz diz, da grandeza moral do Espírito que tomou aqui o nome de Jesus, a sua grandeza moral, né? Porque ele faz tudo aquilo que é possível para aliviar dores que lhe chegam ao conhecimento. Tem aqueles que não conseguem se locomover e ele, por influxo, faz com que seus membros tenham a mobilidade mais uma vez. Tem aqueles que não conseguem enxergar e, de novo, tem essa oportunidade. Tem aqueles que, sofrendo desequilíbrio espiritual por processos obsessivos, acabam sendo reequilibrados, e esta é uma gama enorme de fatos, do qual os evangelhos estão repletos, né? São fatos tomados por quem não os analisa sob a ótica espírita como fatos que contrariam as leis naturais. Mas como o espiritismo se especializa em cuidar do conhecimento das leis espirituais, são fatos que se tornam perfeitamente compreensíveis. A leitura de tais fatos é totalmente refeita. Vale a pena visitar esse segundo livro da Gênese, né? Só para a gente ver como é que Kardec pega, diz, olha, isso aqui está. Agora, o que o André Luiz faz, e que eu acho vital para a gente destacar aqui, é mostrar 2 pontos que Jesus, em várias ocasiões, coloca para aquelas pessoas. O primeiro deles é que elas tenham confiança, isto é, que elas ajustem os seus princípios mentais na direção da cura. E isto a gente viu estudando o livro mais de uma vez. É do paciente esse propósito. Então, olha, você confie, você direcione a sua postura, modifique a sua maneira de pensar, mostrando claramente a presença, a harmonia necessária que deve existir, como destaca o André Luiz, entre a mente e o corpo. É preciso isto para que o corpo não padeça. E mais, né? Quando ele diz para aquelas pessoas, em algumas situações, é melhor corrigir a maneira de se comportar, para que não te suceda pior, porque você está avançando. E se o teu comportamento não mudar, você pode colher coisas muito mais severas à frente. Quer dizer, já que você teve essa tremenda colher de chá, que você teve a sua dor aplacada, cessada, e isso se dá por seu mérito, pela vontade que você está manifestando agora. Faça de tudo para não incorrer nos mesmos equívocos, para que você não torne a experimentar, porque a reparação, e nós aprendemos isso também com uma clareza imensa em O Céu e o Inferno, a reparação é da lei divina. Porque quando reparamos, nós demonstramos a nossa melhoria.
Quem vai ler isso como sendo uma reparação destinada à mesma pessoa, para passar pela mesma provação que provocou, pela mesma dor que provocou, está fazendo uma leitura não espírita. Não espírita. Ação e reação é uma lei espírita, mas ela tem a ver com aquilo que fazemos gerar consequências. Colher as consequências, capítulo 5º do Evangelho, causas próximas e remotas das aflições, é dentro do contexto da ação e da reação. A ação que provoca a reação. Mas a reação não é vir com a mesma pessoa do mesmo jeito, da mesma forma, morrer pela bala, porque pela bala matou. Isso não é um ciclo sem fim, sem fim. Então, essas leituras, embora feitas no movimento espírita, não são da doutrina espírita. São presentes em outras visões, mas não são espíritas. É espírita a ação e a reação. Se o convite é ser melhor, eu tenho como quitar-me comigo mesmo e quitar eventuais problemas que tenha causado ao próximo, agindo no bem. Porque o que importa é isso, é agir no bem. É isso que Jesus dizia. Olha, melhora, melhora. Você teve aí uma ajuda fenomenal. Melhora a sua maneira de ver as coisas. Para quê? Para que você, agora, com o grau informativo que detém, com esse despertar, não tenha uma colheita mais séria, porque quem muito se deu, muito se pedirá. Então, é o caso em relação a nós. Nós sabemos, detemos informações que já nos habilitam a quê? A ter uma postura diferenciada diante das dores, principalmente. Elas surgem para todos nós. Não importa o momento. Vêm das mais diversas formas. São físicas, são morais. Elas nos visitam. A nossa capacidade de compreendê-las é que precisa mudar. Primeiro, porque elas não são um teste para nós que a divindade se dispõe a colocar só para ver se a gente se sai bem. Tira isso da cabeça. Elas são escolhas nossas, quando possível, necessárias à demonstração que pedimos da nossa maturidade. Logo, delas reclamar não tem muito mérito, não. Pelo contrário. Então, é aceitá-las, suportá-las, entender que o cálice poderia ser afastado. Sim, mas não é a vontade nossa que é cumprida. Até porque a nossa vontade nos levaria aonde? Nossa, se a gente for realmente colocar no papel, assusta. Não nos levaria a lugar algum. É a vontade do Pai que nos destina à máxima perfectibilidade. Cada um de nós trabalha no sentido de alcançá-la. Trabalha no sentido de obtê-la. O último capítulo, o último item do último capítulo fala sobre o Evangelho e mediunidade. E diz-nos então André Luiz, a prática da mediunidade não se apresenta apenas nos inúmeros fenômenos que Jesus demonstrou aos homens ao cumprir a sua missão, mas ela está, quando ele aparece plenamente materializado depois da morte do seu corpo, quando dá instruções para aqueles que vão trabalhar divulgando a boa nova, ela aparece nos fenômenos físicos e intelectuais da praça pública de Pentecostes, aquela que alguns chamam como a vinda do Espírito, mas é uma leitura louca, né? Porque a palavra Pentecosté, que vem do grego, significa 50 dias depois da Páscoa, antes de se ter a festa da colheita. É uma festa de renovação da aliança e que evoca o dom da lei do Monte Sinai, né? A igreja toma isso como a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Um detalhe curioso, porque a figura do Espírito Santo não existia ali. Ela vem muito depois. É dizer, percebem como teologicamente a pessoa vai
narrando. Então, quem pegar os capítulos 2, 3 e 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, vai encontrar lá que eles recebem línguas sobre a cabeça, e essas línguas de fogo lhes permitem falar em dialetos que não conheciam, com todos aqueles que os procuram, etc., etc. São relatos. A xenoglossia é algo perfeitamente constatável. A única coisa que nos narram os espíritos, e Ernesto Bozano é aqui o que reúne o maior número de casos que permitem depois a gente confrontar isso em relação a que disseram os espíritos, que o fenômeno da xenoglossia pressupõe uma similaridade, uma afeição do equipamento mediúnico àquelas línguas em que ele vai se expressar, não na presente existência, mas em existências anteriores, o que facilita a fruição daqueles pensamentos que lhes são dirigidos. Não é voz direta. A voz direta depende da ectoplasmia, é usar o aparelho mediúnico, guardar sintonia, e para falar numa língua que eu não conheço presentemente, os recursos devem estar no meu espírito, para que no momento da concentração, da atividade mediúnica que os produz, eu tenha condições de captar aquilo que o espírito fala e retransmitir. Isso tudo o livro nos deixou muito, mas muito esclarecido quando fala do mecanismo da mediunidade. A inconsciência que o médium alega ter é a de não ter um prévio domínio sobre aquilo que será tratado. Isso é claro. Ele não pensou naquilo. Entretanto, os recursos que ele vai oferecer estão no cabedal das suas experiências. É daí que se tira. Quando se vai escrever, também, de novo, na escrita direta, tomando a mão do médium como simples caneta, o conhecimento prévio da língua esquece. Então, nós temos a possibilidade de se escrever em língua diversa, até de maneira espelhada, a demonstrar a veracidade do fenômeno. Entretanto, falar, numa língua sem que tenha domínio, pressupõe, agora, nessa encarnação, pressupõe encontrar no médium recursos que facilitem a isso. Mas ele nunca foi. Hoje, nunca foi. Há quantos milhões de anos os nossos espíritos perambulam no sentido de avançar? Por onde perambularam? É tudo uma questão de se compreender as coisas dentro dessa ótica espírita, né? Então, destina André Luiz uma frase, oferece-nos uma frase que eu gostaria de destacar aqui, quando ele diz-nos, né? Em Jesus e seus continuadores, vamos encontrar a mediunidade na sua feição pura e espontânea. Nos primeiros cristãos, os valores mediúnicos encontram-se a serviço da religião cósmica, do amor e da sabedoria, na qual os regulamentos divinos em todos os mundos instituem a responsabilidade moral segundo o grau de conhecimento, situando-se desse modo a justiça perfeita no íntimo de cada um, a consciência, para que se outorgue isso ou aquilo a cada espírito, de conformidade com as próprias obras. E ele, então, mostra que o contido nos evangelhos, e notadamente aquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura ofertada por Allan Kardec em parceria com um grupo imenso de espíritos nos trouxe, é que nós não temos aí nada
que se diferencie de um código de princípio moral universal, que não é restrito a um grupo, mas cabe a todas as pátrias, todas as comunidades, quaisquer que sejam as visões sobre raça que tenhamos, e a todas as criaturas, né? Porque esse evangelho é uma carta de conduta, para que a nossa consciência domine a imortalidade, como Jesus veio nos demonstrar ser possível. Agora, como é que a gente vai fazer isto? O André Luiz, então, volta a Jesus na veia, para nos mostrar, abolindo o mal e glorificando o bem. Nós temos que fazer isso, abolir o mal, que é a ausência do conhecimento. O conhecimento abolido vai nos fazer o quê? Praticar o bem, porque é só o bem que nos faz avançar. Quanto mais bem praticarmos, mais condições teremos de efetivamente avançar do ponto de vista evolutivo. Mas é algo individual. Em comum, nós podemos aprender com o exemplo dos demais, nos unir para atender aqueles que sofrem, nos confortar nos momentos de dor, trabalhar no sentido de minorar as dores e instruir aqueles que nos cercam, mas o progresso é individual. Cada um de nós avança com os recursos de que dispõe, no ritmo que estabelece. Condições não nos faltam. Se a vontade falta, aí já não entra mais no aspecto do nosso estudo. É assim, meus amigos, que eu entendo devamos encerrar o estudo desse livro, vendo na atividade de Jesus o modelo mesmo, o guia de como os nossos espíritos podem avançar. O concurso espiritual a ele prestado, os seus recursos pessoais enquanto espírito, são a grande comprovação de que o reino não é terreno. A Terra, a experiência física, é uma etapa, mais uma que nós temos, predecessora de outras tantas, de que certamente necessitaremos, até que consigamos reunir em nós os recursos espirituais que nos habilitem a praticar o bem indistintamente, como forma de proceder. Que a paz permaneça sempre conosco nas nossas atividades.